Boa noite a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Nós sabemos muitas vezes que nós vimos um plano hoje de provas e expiações. E nós precisamos disso hoje para o nosso progresso moral e espiritual. Considerando que nós somos testados nas nossas virtudes e precisamos reeducar a nossa alma através dessa reencarnação, se tudo na vida humana fosse apenas provas e expiações, nós seríamos muito infelizes, não é verdade? Então Deus, na bondade suprema, Ele nos concedeu pequenas alegrias, satisfações, momentos de prazer em alguns momentos da vida, como, por exemplo, uma conquista material da casa própria, uma ascensão profissional que nos permite um ganho profissional melhor, ou aquelas grandes amizades que nós conhecemos na infância e carregamos para a vida inteira. São alegrias, são prazeres que nós temos que a vida nos proporciona, que são concedidos pela divina providência para que a vida na Terra seja menos penosa. O tema dessa noite que nós vamos conversar então é o prazer na vida humana. Agora, o prazer é uma coisa um tanto complexa da gente poder falar a respeito, porque ele é particular para cada um de nós. Cada um de nós tem um conceito, uma ideia sobre prazer. Talvez mais unânime que a gente possa trazer nesse momento seja a definição do dicionário Aurélio. Podemos definir prazer como sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade, exercício harmonioso das atividades da vida. Alegria, contentamento, satisfação. Então sabemos, de fato, acertadamente como definição do dicionário, que prazer é tudo aquilo que nos traz satisfação, contentamento, alegria. Mas podemos ir ainda mais além dessa definição. Do ponto de vista espiritual, no livro na Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, nós temos uma definição que vai além das questões materiais. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena de tua presença, eterno prazer à tua direita. Livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 11. Então, quando nos traz a ideia de que teremos eterno prazer à tua direita, significa que o prazer, a alegria, a satisfação, ela tem algumas regras, ou tem alguns limites. Nós sabemos que tudo que é alegria, tudo que é prazer e satisfação em excesso, não faz bem à saúde, ou não faz bem de um modo geral, não é verdade? Vamos imaginar uma situação. Amanhã é domingo. Alguns de nós voltando para casa hoje à noite vão receber uma ligação para um almoço, seja com um familiar, um amigo querido. E o almoço meio vai ser aquela lasanha, mas não é aquela lasanha. É a melhor lasanha que vocês já comeram da vida de vocês. Aí, chegando no dia do almoço, começamos a nos servir. Aceita uma fatia? Aceito. Dá uma delícia. Aceita mais uma? Aceito. Está uma delícia. Mais um pedaço? Olha, só para não fazer desfeito, eu aceito. Já foram 3 fatias. E como todo bom almoço, tem que ter sobremesa. E a sobremesa é aquele pudim, com aquela calda maravilhosa, aquele melhor pudim que a gente já comeu algum dia na vida. Aí, como a gente já está no almoço, nós vamos fazer desfeito para o nosso anfitrião. Aceita um pedacinho de pudim? Aceito. Mas está uma delícia. Aceita mais um pedacinho? Também aceito, está ótimo. Aceita mais um, só para não fazer desfeita. Tempo depois voltamos para casa e aquela sensação de que alguma coisa não está bem, alguma coisa está pesada de fato. Aí eu pergunto, a culpa foi do pudim? A culpa foi da lasanha? Ou a culpa foi do exagero? Nós extrapolamos. Quem de nós já não fez isso alguma vez na vida? Então tudo isso prova que tudo de fato que é bom em excesso faz mal. Todo prazer em excesso também atende por um nome, o vício. O vício ele é fundamentado numa situação muito simples, quando nós precisamos cada vez mais de prazer ou de alegria para satisfazer uma sensação ou uma necessidade que nós temos. Agora, falar sobre o vício também é interessante, porque muitos de nós podem interpretar o vício à sua forma, à sua maneira. Então, pelo dicionário, nós temos uma definição que ela nos chama bastante atenção. Tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada. Quando nós entendemos as palavras indecoroso e nocivo, podemos entender a gravidade que o vício traz na nossa vida, seja nas questões morais, espirituais e até nas questões físicas do nosso corpo. Agora, podemos levar em consideração o vício ao campo das emoções, dos sentimentos? Aí, nesse caso, quando nós excedemos as nossas emoções ou sentimentos, aí nós atendemos essa questão com o nome de paixão. As paixões são as emoções levadas ao último extremo. Um exemplo, o amor próprio, ele é fundamental para a nossa autoestima. Mas se a gente levar o amor próprio ao último extremo, ele se transforma em orgulho. E o orgulho é uma ilusão que o orgulhoso cria para si, de que ele é melhor, ele é mais sábio, ele é mais bonito, ele é mais forte. E isso acaba levando o orgulhoso a 2 caminhos distintos. Ou ele acaba sozinho, porque ninguém consegue conviver com ele, ou
ele se isola das pessoas por achar que ele é bom demais para poder conviver com algum tipo de pessoas, algum grupo de pessoas. Agora, Kardec aborda a questão das paixões, o Livro dos Espíritos, na questão 908, de uma forma bem interessante. Na questão 908, nós temos a seguinte pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixas de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. E Kardec ainda faz um comentário muito interessante sobre a questão, nos mostrando então a importância do cuidado com os nossos sentimentos para que eles não sejam levados aos extremos. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da vida. Mas, se em vez de dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou uma necessidade de natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento, não está senão na causa. Se nós formos avaliar o comentário de Kardec, podemos entender de fato que tudo que é levado às condições materiais atende por vício, e é tudo que nós levamos do campo das emoções e entende pelas paixões. Se os nossos sentimentos não forem muito bem administrados, eles se voltam contra nós. O excesso de carinho e zelo com um filho é amor. Carinho em excesso, amor em excesso, vira mimo. Consequentemente, um adulto que terá grandes problemas de convivência no futuro. Agora, nós sabemos também que todas as nossas ações, elas geram consequências. Com relação aos vícios, as paixões não é nada diferente. Nesse caso, especificamente, os vícios, eles vão apresentar 3 situações específicas. As consequências morais, as consequências físicas ao nosso corpo e as consequências espirituais. No campo das consequências morais, o vício, como nós vimos ali, ele é nocivo e degradante. Mas por que ele é degradante? O vício, ele leva a pessoa acometida por essa situação a ter uma desconexão com a realidade. Vamos tomar por princípio o jogador. O jogador contumaz, ele não sabe a hora de parar. E chega um ponto que ele começa a perder, mas ele acredita que na próxima rodada ele vai recuperar o prejuízo. E não recuperando, ele precisa cobrir aquilo ali. Então, é um dinheiro que seria a prestação da casa, do carro, de alguma outra situação que vai ser destinado ao jogo. Então, na família, aquilo cria, mas as despesas não foram pagas, as contas não foram pagas, teve um contratempo esse mês. Mas a família própria já sabe que não pode confiar porque aquela pessoa tem o vício do jogo. Então, quando ele não consegue mais o dinheiro pelas vias normais, ele pede com um amigo, com um colega de trabalho, até que aquilo vai gerando um ciclo de desconfiança e descrédito, que aquela pessoa já passa a ser mal vista entre as pessoas. Isso gera uma situação grave, a desconfiança, a exclusão. E o problema principal, nesse caso, do vício de um modo geral, na situação moral, é que o próprio viciado ele não tem consequência, ele não tem consciência do seu vício. Ou seja, toda vez que ele é abordado, será que não é hora de parar? Será que tu não está com algum problema? Será que não é o momento a gente olhar com mais atenção? Mas eu não tenho problema. Aí ele responde com agressividade e isolamento. Então o vício, do ponto de vista moral, é degradante para a própria pessoa cometida pelo vício, mas também para a família, para os amigos, para os colegas de trabalho, para o círculo de pessoas que cercam essa pessoa. Agora, nós também sabemos que Deus nos deu um corpo perfeito, um equipamento para esse plano espiritual, para esse plano físico que nós encarnamos, que Ele permite que nós possamos aprender habilidades, desenvolver a nossa inteligência, ter a capacidade de se regenerar por si só, mas mesmo assim, nós ainda, de alguma forma, danificamos esse corpo, através de drogas lícitas e ilícitas. E uma das drogas mais comuns e mais lícitas que nós encontramos hoje é o cigarro. O cigarro hoje, ele é tão de fácil acesso que em qualquer lugar a gente encontra. E se a gente analisar o cigarro, ele contém 4.700 substâncias tóxicas, mas uma delas é a pior de todas, é a nicotina. A nicotina tem uma situação em que ela causa dependência. Ela faz com que nós precisamos da nicotina, que o nosso organismo precisa da nicotina para produzir prazer e relaxamento. Se um cigarro já não basta, precisamos de 2. Se 2 não basta, uma carteira. E se 3 carteiras não bastam, vão 4 num dia. E, consequentemente, nós temos o dano do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no anuário que eles fazem sempre entre os meses de agosto a agosto de cada ano, 8 milhões de pessoas morrem, vêm a desencarnar anualmente
pelo vício do cigarro. Desencarnam. Isso com atestado médico, atestando que foram consequências em virtude do tabagismo, esse desencargo. E o pior, dessas 8 milhões de pessoas, 1.300.000 que eram familiares dessas pessoas, passam a ter consequências de saúde, comprometimentos da saúde, em virtude do convívio com o fumante. Um estudo que foi conduzido pelo Hospital do Câncer de Cascavel, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, chamou a atenção. Durante 2 anos, eles fizeram acompanhamento de pessoas que tinham câncer. Eles conseguiram constatar que durante esses 2 anos, 14 tipos diferentes de câncer foram causados em virtude do tabagismo, do consumo excessivo de cigarro. Agora eu pergunto, se Deus nos dá um corpo perfeito, um instrumento para que a gente possa, nesse plano, desenvolver habilidades, sabedoria e inteligência, cooperar com a caridade, de alguma forma nós prejudicamos esse instrumento através de coisas que nós sabemos que não faz bem à saúde, não faz bem de fato ao nosso corpo. Agora, o que mais preocupa de fato são as consequências que o vício nos traz no plano espiritual, porque tudo aquilo que é agregado às consequências morais ou físicas, elas iniciam de alguma forma nas consequências espirituais. Nós, como seres encarnados ou até desencarnados, somos emissores. Nós emitimos pensamentos e sentimentos. Quando os nossos pensamentos e sentimentos são voltados ao amor, à caridade, à sabedoria, ao bom senso, nós atraímos espíritos de luz para a nossa volta. Estamos em processo de iluminação. E quando o contrário acontece, nossos pensamentos são voltados à sensualidade, à agressividade, ao orgulho, ao egoísmo, nós acabamos atraindo para a nossa presença espíritos de grande maldade, maledicência. E nesse caso, eles se valem das nossas fraquezas, dos nossos vícios, para poderem atuar de alguma forma, ou nos prejudicando, ou nos utilizando como instrumento para obterem prazer. Muitas vezes nós sentimos aquela sensação de vazio, de tristeza, e não sabemos como preencher isso. Esses irmãos, entendendo os nossos sentimentos de fraqueza, de vício, o motivo da nossa fraqueza, eles acabam se conectando com os nossos pensamentos e sentimentos negativos, nos conduzindo a condutas que, vamos assim dizer, não são degradantes, moralmente falando, não seriam as melhores, onde nós abusamos do álcool, do sexo sem compromisso, do tabagismo, drogas e outras tantas situações. Para esses irmãos não esclarecidos, espíritos ainda obsessores, eles querem prazer. E nós, em alguns casos, quando nos deixamos levar por essas situações, somos apenas um instrumento que permite a eles ter esse prazer. Para a gente ter uma ideia, essa ideia é melhor explicada no livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Nesse livro, então, existe um personagem chamado Cláudio Nogueira. Cláudio era um bancário com aproximadamente 50 anos que tinha o hábito de chegar do trabalho, tirar o casaco, pendurar o seu casaco na cadeira, tirar a gravata, pendurar a gravata na cadeira, abrir o seu jornal e confortavelmente ler o seu jornal no sofá de casa. Mas o Cláudio era um homem meio obscuro. Ele tinha pensamentos sombrios, maliciosos, com um caráter meio duvidoso. E isso atraiu um amigo para ele. Vamos assim dizer, um obsessor, o Moreira. Os dois tinham afinidades de pensamentos e sentimentos. E o Moreira tinha um hábito, quando encarnado. Ele era fã de uísque, ele gostava muito de uísque. Mas como é que um desencarnado vai poder beber? Se ele não consegue segurar um copo ou uma garrafa? Aí entra o Cláudio. Quando o Moreira sentia muita vontade de beber uísque, ele se aproximava então do Cláudio e começava a influenciação. Cláudio, vamos tomar uma dose? Pega uma dose pra gente, Cláudio. E o Cláudio não entendia por quê ou como ele sentia vontade de tomar um uísque. Então ele saía da cadeira, ia até a estante, abria a estante, pegava o copo e a garrafa, servia e tomava. E a coisa mais impressionante, naquele momento em que o Cláudio aproximava o copo, os dois, o espírito obsessor e o obsediado, praticamente se fundiu numa única imagem. O Moreira aproveitava o prazer, mas o Cláudio ficava com as consequências do álcool no organismo dele e nem se dava conta. Agora, isso é uma situação tão cotidiana na nossa vida, nós vemos nos bares, nós vemos todos os dias na nossa vida. E quem de nós já não sentiu algum sentimento estranho, ou veio algum pensamento, por que eu estou pensando isso de forma? Por que nós estamos nos sentindo dessa forma? Aí nós precisamos lembrar muito daquela questão, orai e vigiai sempre. Agora nós podemos concluir uma situação de fato. Será que o prazer é o problema de toda a questão? Ou será que é o exagero, a forma exagerada como nós queremos o prazer na nossa vida? Como nós conduzimos as alegrias que Deus nos dá? Será que nós estamos satisfeitos com algumas coisas?
Ou será que a nossa insatisfação não é o que nos leva às nossas fraquezas morais e também não é o que nos leva, de fato, aos nossos vícios? Ou aquilo que nós poderíamos evitar? A questão toda não mora no prazer, é a forma como nós recebemos as alegrias que Deus nos dá e assim nós nos aproveitamos delas. Meus irmãos, que fique a lição então, que toda alegria é válida, desde que ela não nos conduza à queda moral, espiritual ou física. Meus irmãos, eu agradeço muito pela atenção de todos essa noite. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Que Deus os acompanhe. Muito obrigado.